Cristo, a justiça revelada de Deus. Eu quero me utilizar de um princípio bíblico de Romanos capítulo 1, verso 17, que diz assim. Romanos 1, 17 diz assim: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Muito importante sobre isso. Então, a palavra de Deus, ela diz que a justiça de Deus, ela é revelada no Evangelho. Então, para você conhecer sobre justiça, você tem que conhecer o que primeiro? O Evangelho. Porque a justiça no Evangelho é diferente de justiça no dicionário secular, no Aurélio, por exemplo. Se você for pegar lá a palavra justiça no Aurélio, ou em qualquer dicionário que não seja um dicionário de teologia, você vai ter uma definição de justiça. Então você não pode se basear, quando você fala de palavra de Deus, você não pode se basear em palavras do dicionário secular, porque o dicionário secular vai dizer que justiça não é o que a palavra de Deus diz que justiça é. Amém? Então é muito importante você entender isso. Então, é no Evangelho que você descobre a justiça. E o apóstolo Paulo diz assim, que é de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então, como que você vive? Como que você vive? Diga: eu vivo por fé. Ah, pastor, eu pensei que eu vivia pelo meu trabalho. Não. Ah, pastor, eu pensei que eu vivesse pela força do meu braço. Também não. Quantos são justos aqui? Levantem a mão. Diga: eu vivo conforme a palavra. A palavra diz, repete, a palavra diz que eu vivo pela fé. É a palavra que diz que o justo vive pela fé. Ah, mas e o meu trabalho? Ah, pois, pergunta boa também. O teu trabalho é o meio que Deus se utiliza na terra para abençoar a tua vida. Uau! Viu como que fica leve agora o entendimento? Percebe que fica leve? Por que fica leve? Porque você não põe peso sobre o teu patrão. Você não põe peso sobre o teu trabalho. O teu trabalho não é penoso. O teu trabalho é leve. Amém. O teu trabalho é uma bênção. Amém. Então amanhã, se existir, você levanta e diz o quê? Obrigado, Pai Celestial, pelo meu trabalho. Obrigado, Pai Celestial, pelo meu patrão. Obrigado, Pai Celestial, pelos meus colaboradores. Obrigado, Pai Celestial, porque Tu és bom em todo o tempo. Esse foi o dia que o Senhor fez. Então muito obrigado, porque eu vou para o meu trabalho. E você chega lá e abençoa o teu colega de trabalho. E aquele ambiente é transformado porque você é justo e está ali como alguém que representa o céu. Então, Cristo, a justiça revelada de Deus, é o título que eu quero desenvolver com você. Alguns aqui já ouviram eu pregar sobre algo semelhante a isso. Nós já
nós estamos já com pós-graduação em justiça. Nós sabemos o que é justiça. Amém? Quem sabe o que é justiça? O que é justiça? Estado perfeito. Então essa é a definição de justiça. Estado perfeito. Então, nós podemos afirmar hoje aqui que a maior colheita, porque nós estamos no ano da abundante colheita, nós estamos vivendo esse ano profético, nós podemos então afirmar que a maior colheita da cruz foi Jesus ter morrido na cruz. Mas você tem que entender que ele não só morreu na cruz. Na cruz aconteceu uma coisa gloriosa, aconteceu algo extraordinário. Ele tornou-se, pela morte, ele tornou-se a nossa justiça pela fé. Então, por mais que alguém olhe para você e diga que você não é justo, a Bíblia diz que você é justo. A Bíblia diz que você é a justiça de Deus. Então perceba algo aqui muito importante. Essa justiça, ela é recebida pela fé. E ela não é produzida por obras. Ela é 100% pela fé. Ou seja, você recebeu algo de Deus, você recebeu algo de Deus que não era para você receber, mas Deus depositou sobre você essa importância, essa justiça. Por isso essa justiça, ela é recebida pela fé e não produzida por obras. Aí a pergunta é, o que isso significa para nós? Significa que toda a condenação que existia contra você, ela foi paga na cruz do Calvário, através de Jesus. Tinha uma condenação sobre minha vida? Tinha uma condenação sobre sua vida. Mas quando Jesus, ele morre, ele paga essa condenação. Ele paga com o sangue aquilo que era para você experienciar. Faz sentido isso para você? Olha para Romanos capítulo 8, vamos entender isso. Quem intentará, verso 33, quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É uma pergunta. Quem intentará? Quer dizer, qual o demônio, qual é o inferno que pode intentar coisa alguma contra você? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Aí a resposta vem em seguida. Por que o inferno não pode ir contra você? Porque é Deus que os justifica. É Deus que justificou você. É Deus através de Cristo que disse: você é santo, você é remido, você é santificado, você é justificado, você é perdoado. É Deus que disse isso sobre você. Não é mérito seu. Mas eu sou pecador. Mas a Bíblia diz que você é redimido. Então é impossível você ser pecador, porque a Bíblia diz que você não é. Então perceba algo aqui. Deus não esperou você tornar-se justo para aceitar você. Ele mesmo declara justo aquele que está em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus aqui? Você tem convicção que você está em Cristo Jesus? Então você é justo. Você é justo. Então Deus não esperou você tornar-se justo. Ele mesmo declara justo aquele que está em Cristo Jesus. Ele mesmo. Foi assim que Deus, ele resolveu o maior problema da humanidade. Foi dessa forma. Como, Josué? Ele ofereceu o seu filho.
Jesus para morrer por mim e por você, no nosso lugar. Perceba isso. O Evangelho, ele não anuncia, isso é muito importante. O Evangelho, ele não anuncia que Deus encontrou homens justos. Não está escrito isso no Evangelho. O Evangelho anuncia que Deus revelou para o homem a sua justiça. Qual justiça, Josué? A justiça em Cristo. E ele fez o quê? Ele colocou essa justiça sobre todo aquele que nele crê. Está sobre você a justiça de Deus. Por isso que você não pode ser mais condenado. Você não pode ser condenado, porque posto sobre você está a justiça, está a justificação de que você é lavado e remido no sangue de Cristo Jesus. Por isso que está escrito que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja? Sim! Por isso que está escrito que eu sou mais que vencedor? Sim! Por isso que está escrito que o Senhor é meu pastor e dele eu não tenho falta? Sim! Porque você é justo nele. Pastor, mas o meu marido só vê defeito em mim. É mentira! Você é justo, você é perfeito em Cristo Jesus. Mas eu só sou criticado. É mentira, porque em Cristo você é justo, você é perfeito. Aleluia. Olha para esse texto, por gentileza. Romanos 1,17. Porque a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Você percebe? Você percebe que Paulo, ele não diz, é revelado um método. Ele não está dizendo que é um método que está sendo revelado. Ele diz que o que é revelado é a justiça de Deus. Olha para 1 Coríntios 1,30. Mas vocês sabem, mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Mas vocês são dele. Diga: eu sou dele. Em Cristo Jesus, o qual tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Quem é essa justiça? Cristo. Cristo é a nossa justiça. Então é por meio dele Deus nos fez justos. Ok. Então o problema nunca foi apenas o pecado do homem. Nunca. O que aconteceu aqui? Se o problema nunca foi o pecado do homem, o real problema foi que esse homem, na posição de justiça, na posição de justo, ele perde essa posição diante de Deus, por causa do pecado. E não é pecados, é pecado. Pecados é uma outra doutrina. O pecado está resolvido. Diga glória a Deus por isso. Então o problema nunca foi apenas o pecado do homem. O problema foi a perda da posição diante de Deus. Olha para Romanos capítulo 3, vamos entender isso. Versos 23.
todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação. Muito importante essa palavra, propiciação, no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos. Quer dizer, tudo aponta para Jesus, tudo aponta para Cristo Jesus. A palavra grega aqui em destaque aqui nesse texto é propiciação. O que quer dizer propiciação? Propiciação, se você gosta de anotar, anote. Propiciação quer dizer graça. Propiciação quer dizer favorecimento. Graça, favorecimento. A pergunta a seguir é: o que era a propiciação? A propiciação era uma tampa que estava sobre a arca da aliança. A arca de Moisés, quando Deus mandou construir o tabernáculo, lembram disso ou não? Já leram sobre isso? Então, aquela tampa era o propiciatório. Ali dentro da arca ficava a presença de Deus, a glória de Deus se manifestava ali. Então, por isso que propiciação quer dizer graça, quer dizer favorecimento. Então era uma tampa de ouro maciço da arca da aliança, e ela ficava no santo dos santos. Ali, no propiciatório, Deus tornou propício. Deus tornou eu e você acessível. Através de quem, Josué? Através de Jesus. O nosso acesso ao Santo dos Santos, ao lugar santíssimo, é por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ali é o nosso lugar de comunhão. Olha para 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Ou seja, assim como o sumo sacerdote tinha que entrar no santo dos santos, espergir o sangue apresentado, o cordeiro morto apresentado na bacia, no santo lugar, até chegar no lugar santíssimo, eles aspergiam sangue sobre a arca da aliança. Aquela tampa era removida uma vez por ano, para que a glória de Deus, para que Deus aceitasse então aquele sacrifício do animal. Hoje, essa tampa, ela se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso acesso até Deus Pai, aleluia. É por meio dele que você acessa todas as coisas. Por isso Jesus é caminho, por isso Jesus é a verdade, por isso que Jesus é a vida. E ele diz que ninguém chega ao Pai a não ser pelo caminho, a não ser pela vida, a não ser pela verdade. Aleluia. É isso. Ah, pastor, eu quero isso, eu quero obter coisas. É pelo caminho, é pela vida, é por Jesus que você acessa todas as coisas. É através de Jesus. É através de Jesus. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo de tudo. Quer ser feliz? Jesus. Quer se dar bem financeiramente? Jesus.
Quer desfrutar da vida abundante? Jesus. Então, Jesus tornou-se o acesso até Deus Pai. Assim como essa tampa da arca era o acesso que o sumo sacerdote tinha, então, para aspergir o sangue do sacrifício, Jesus tornou-se esse acesso. Então, deixa eu explicar isso pelo princípio. Como que se deu tudo isso? No Éden. Tudo começa no Éden. Então, o primeiro Adão, ele no Éden, ele perdeu uma posição. Então você tem que entender isso, que justiça, ela é uma posição. Justiça é o quê? Posição. Então Adão falava com Deus com base nessa posição. Era dessa forma que Deus falava com Adão, e Adão falava com ele, pela posição de justiça. Então no Éden, o primeiro Adão, ele perde uma posição. Ele não perde apenas um lugar, ele perdeu a posição. Olhe para Gênesis capítulo 3, vamos entender isso. Olha o verso 7. Então os olhos de ambos se abriram. Que olhos? Que olhos que se abriram? Os olhos da alma. Percebe? Que na posição, eles não tinham olhos da alma abertos, eles tinham somente os olhos do Espírito abertos. Por isso que João, no capítulo 4, verso 24, ele vai dizer que importa que os adoradores de Jesus adorem a Ele em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Quer dizer que a tua adoração, ela tem que ser algo espiritual. Ela é espiritual, a tua adoração. E não existe ficar de boca fechada na hora da adoração, porque a adoração é de boca aberta. Não tem como você adorar no pensamento. Alô? Aleluia! Então, olha o que Gênesis está dizendo. Os olhos de ambos se abriram. Eles tinham então os olhos da alma fechados. Eles não eram dominados pelos 5 sentidos. Meu Deus. Eles não eram dominados pelo que eles viam. Os 5 sentidos para eles era algo existencial na vida deles, mas quem dominava eles era o Espírito Santo. Era o Espírito de Deus. Por isso a comunicação entre o homem e Deus e o homem se dava no Espírito. Era algo celestial. Você não está entendendo, né? Lembra quando Moisés disse assim: deixe-me ver o Senhor. Aí Deus falou o que para Moisés? Homem nenhum pode me ver e continuar vivo, mas eu vou me mostrar para você entre a fenda das rochas. Você vai me ver de costas. E só aquele gesto de ver Deus pelas costas na fenda da rocha. O que aconteceu quando ele desce do monte? O rosto dele resplandece, brilha. Então, como que Adão falava com Deus? Como que era o corpo de Adão, então? Iluminado. Diga para quem está ao seu lado. É iluminado. Parece que você não está crendo muito nisso aí. Você não falou com tanta convicção. Era iluminado.
Ele tinha um corpo resplandecente. Por isso que ele falava cara a cara com Deus. Um dia, num abrir e fechar de olhos, a roupa cai no chão, e você terá um corpo transformado, e você vai poder ver Deus face a face, aleluia, como no jardim do Éden. É como se você estivesse voltando para lá. Para não dizer que você já está lá, eu vou usar esse termo aqui para não assustar você. É como se você estivesse voltando para o jardim, mas você já está no jardim. Mas é como se você estivesse voltando no jardim, mas você já está no jardim. Como que eu estou no jardim? É porque por causa da posição que foi restabelecida. Você é justo, você é santo, você é mais que conquistador. As portas do inferno não prevalecem contra você, demônio nenhum tem força contra você, a doença é banida do teu corpo, você não tem enfermidade. Por quê? Porque você é justo, você está na posição certa de justiça. Então a bênção de Deus está sobre você. Posso ouvir um amém bem gostoso aí? Então é isso que está acontecendo aqui. E percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Nem vou entrar no mérito das folhas de figueira aqui. No outro dia a folha estava seca, irmãos. Folha de figueira seca, então da noite para o dia. Seca. Mas eles fizeram folhas aqui, porque os olhos da alma se abriram, ao ouvirem a voz do Senhor, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde. O homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e ele perguntou: onde você está? Olha a pergunta de Deus: aonde você está? Vamos fazer essa mesma pergunta? 1, 2, 3? Aonde você está? Quando Deus pergunta aonde você está, a pergunta aqui não é geográfica. Percebe isso? É uma pergunta espiritual. Por quê? Porque Deus sabia onde Adão estava. Deus sabia onde Adão estava. Então a pergunta era: em que posição você está agora? Que eu não consigo mais ver você. O problema não é que Deus não ouve a sua oração. Não! O problema é em que posição você está orando. Qual é a intenção da sua oração? Porque oração é tudo menos pedir alguma coisa. Oração não é pedir. Não é isso que é oração. É isso que Deus está perguntando. Em que posição você está agora? Então a palavra justiça aqui, ela significa estado correto diante de Deus. Justiça aqui significa estado perfeito, condição de aceitação, condição de posição declarada por Deus. Então Deus não trata o comportamento de Adão. Faz sentido isso para você? Deus não trata o comportamento de Adão. O que ele trata, Josué? Ele trata a posição. Ele está habituado a ver Adão em uma posição. E ele chega no jardim e não vê Adão naquela posição. Então ele pergunta: onde você está? Ele não aponta o dedo, porque Deus não aponta o dedo. Deus, ele traz para perto. Então não se trata de comportamento, trata-se de posição. Olhe para Lucas 19:10. Põe na versão NVI para mim, por gentileza, esse versículo, por favor, para fazer mais sentido, por gentileza.
Pois o Filho do Homem, é muito importante esse texto, veio buscar e salvar o que estava perdido. É muito importante isso. Percebe que não é quem está perdido. Alô? Percebe que não é quem está, mas o que se perdeu. Percebe que não tem a ver com Adão. Não tem a ver com Adão. Tem a ver com o que Adão perdeu. Não tem a ver com... Por isso que você não pode apontar o dedo para o seu irmão. Porque você está apontando o dedo para a justiça de Deus. Por isso você não pode dizer que não ama seu irmão. Porque Deus é amor. E Ele amou o irmão de tal maneira, e deu o seu Filho para que aquele irmão permanecesse nele para todo sempre. Aleluia! Então perceba que Jesus vem restaurar aquilo que o primeiro Adão perdeu. O que o primeiro Adão perdeu? A comunhão. O que o primeiro Adão perdeu? Perdeu a identidade. O que o primeiro Adão perdeu? Perdeu a justiça. Perdeu a sua posição. Por isso, aonde você está? Quem sabe hoje o Espírito Santo esteja sondando corações, perguntando: ei, aonde você está? Aonde você está? Aonde você está? E você está gritando por aí: eu estou aqui. E o Espírito Santo está dizendo: eu não consigo ver você. Aonde você está? Aonde você está? Eu só se comunico com você na posição correta. Eu só ouço você na posição exata. Por isso que Elias, quando ele desafia os profetas de Baal, e ele diz que não vai chover, e ele ora fervorosamente, no capítulo 5, versos 17 e 18 de Tiago, essa palavra fervorosamente não tem tradução para ela, nem no hebraico, nem no grego, nem no latim, não tem, mas está colocado ali como fervoroso. Quer dizer, ele ora numa posição de justiça. Por isso o céu responde. Por isso o céu dá ouvidos. Quer ser ouvido por Deus? Quer ser ouvido por Deus? Permaneça na posição dele, na posição correta. Olhe para 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Perceba que Jesus vem restaurar. Perceba que Jesus vem restaurar aquilo que o primeiro Adão perdeu. O primeiro Adão perdeu a comunhão, o primeiro Adão perdeu a identidade, e o primeiro Adão perdeu a justiça. Aquele que não conheceu o pecado, preste atenção, Paulo está dizendo, aquele, Jesus, ele não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Observe isso. Então, quando Paulo afirma que Jesus foi feito pecado, ele não está dizendo que Jesus se tornou pecador. Isso seria impossível, porque o próprio versículo começa afirmando: aquele que não conheceu pecado. Ou seja, Jesus nunca pecou. Jesus nunca teve natureza pecaminosa. E nunca esteve separado do Pai por causa do pecado. Não, nunca. Então o que significa? O que Paulo está dizendo? Foi feito pecado.
Jesus, ele assumiu a culpa sobre si. Ele assumiu a responsabilidade judicial do nosso pecado. Ele tornou-se o substituto perfeito diante da justiça de Deus. Ele foi tratado como portador do pecado, para que nós fôssemos tratados como justos em Cristo Jesus. Aleluia! Você é justo diante de Deus, meu irmão. Pastor, você não me conhece. Realmente não. Mas aquele que morreu por você diz: você é justo, você é justo, você é perdoado, você é inculpável. Por que você se sente culpado? Por que você se sente injustiçado? Então esse é o grande princípio da substituição. Cristo recebe o que era nosso, e nós recebemos o que é dele como resultado. Então ele leva a nossa condenação. Quando ele leva a nossa condenação, nós recebemos dele a sua justiça. Ele leva a condenação e nós recebemos dele a justiça. Esse é o princípio da substituição. Então na cruz, Cristo Jesus restaurou a nossa comunhão com o Pai. Diga amém por isso. Quando ele restaura a nossa comunhão com o Pai, ele nos devolve a nossa identidade de filhos. Por isso somos filhos amados. E ao nos devolver a nossa identidade de filhos, ele nos constitui justiça de Deus, mediante a fé. Então nessa obra consumada, nós encontramos 3 pilares que transformam completamente a nossa vida. Nós encontramos a comunhão restaurada, nos reconciliando com o Pai. Nós encontramos a identidade restaurada, tornando-nos filhos amados. E nós encontramos o terceiro pilar, a justiça recebida, nossa nova posição diante de Deus. Por isso está escrito: tudo que você ligar na terra será ligado no céu, tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Por que, Josué? Porque você é a justiça de Deus. Ele é assina embaixo. Entenda isso. Você está reconciliado. Diga amém. Está reconciliado, conduz a identidade. E a identidade, ela sustenta a consciência de justiça em Cristo Jesus. A identidade valida quem você é. Filho amado, filha amada, curada, sarada, livre de qualquer enfermidade sobre o corpo, porque você é filha amada. Então a mensagem da cruz não muda somente o nosso destino, ela muda a nossa identidade. Eu tenho que repetir isso. A mensagem da cruz, ela não muda o nosso destino, ela muda a nossa identidade. Ou seja, eu era pecador, eu era merecedor da penalidade, eu estava debaixo de juízo, e Jesus me fez justo. Justo. Olha para Romanos capítulo 5. Vamos para a Bíblia. Olha o verso 1. Justificados. Diga comigo, justificados. Diga para quem está ao seu lado: você foi justificado. Como que você é justificado? Mediante a fé. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha Jesus. Jesus é o acesso até Deus. Então fomos justificados, fomos declarados justos. Não significa tornar alguém lentamente justo, não é isso. Significa que foi emitido um veredito a seu favor. Percebe que isso é uma linguagem jurídica. Foi feito um decreto sobre você, foi liberada mediante a pagamento. Esse pagamento nós
diretamente um relacionamento comigo e com você. Isso quer dizer que Ele paga a dívida, declara, paga e reconcilia você com o Pai para todo o sempre. Você não deve mais nada a ninguém. Aleluia, aleluia. Faz sentido para você? Porque as portas do inferno não prevalecem contra você. Faz sentido porque você é mais que conquistador. Faz sentido para você que não calha você estar depressivo, você estar com uma enfermidade sobre o seu corpo, você estar triste, você estar isso, você estar aquilo. Não calha sobre você, porque você é filho amado de um Pai que é Deus. É isso. Ele pagou a dívida. Com isso o Evangelho não é Deus tentando convencer homens a se tornarem justos. Não, o Evangelho é Deus revelando o seu Filho como nossa justiça. Então na cruz, Jesus recebeu o que era nosso, para que recebemos o que era dele. Ele foi tratado como pecador, para que nós fôssemos declarados justos, perdoados. Por isso, quando Deus olha para quem está em Cristo, Ele não vê alguém tentando alcançar a aceitação. Não! Não! Ele vê alguém que já foi aceito no Filho. Você foi aceito em Jesus. A vida cristã, ela não começa lutando por aprovação. Ela começa descansando na obra consumada de Cristo. Isso é a vida cristã. A partir dessa posição de justiça, obedecemos. A partir dessa posição de justiça, servimos. Percebe por que nós vamos nos reunir aqui quinta-feira? É para nos organizarmos em que área o irmão, a irmã irá servir na conferência. Mas quem é que serve dessa forma? Os remidos, os lavados no sangue de Jesus. Esse é o entendimento, meu irmão. Esse é o entendimento. É a partir dessa posição de justiça. Então nós servimos, nós obedecemos, nós frutificamos, não para conquistar o amor. Não. Tudo isso nós fazemos porque já fomos plenamente amados em Cristo. Por isso, nós não prometemos a bênção para você. Por isso nós não fazemos a campanha de 7 semanas disso, de 7 semanas daquilo. Faz sentido isso para você? Percebe? Venha fazer uma campanha de 7 quinta-feira, 7 batidas na porta da graça, 7 de cabeçada na porta do hall de entrada da igreja. Não faz sentido. Por quê? Porque em Cristo você já recebeu todas as coisas. Você já é mais que vencedor, mais que conquistador. Já fomos plenamente amados, aceitos, não pelo que fazemos, mas pelo que Ele na cruz do Calvário fez. Tetelestai, consumado está. A Ele a glória e a honra para todos sempre. Fique sobre os seus pés, por gentileza. Eu quero declarar sobre a sua vida. Oh, aleluia. Prepare aí o seu coração, o seu aleluia, o seu amém. Aleluia. Levante a sua mão assim, por gentileza. Eu quero declarar sobre você, porque você está em Cristo Jesus. Aleluia. Eu disse, você está em Cristo Jesus. Nenhuma estratégia do inferno contra a obra que Deus realiza na sua vida prosperará, porque você habita em Cristo. 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você permanece guardado pela fidelidade de Deus. Aleluia. Deus fez que aquele que não conheceu o pecado ser pecado por você, para que nele você se tornasse justiça de Deus. Aleluia. Você é justificado pela fé. Você tem paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Em Cristo você vive
salvação há para os que estão em Cristo Jesus, aleluia. Você é nova criação, o velho homem foi sepultado com Cristo, agora, já, nesse momento,